Boa tarde a todos, então. Eu sou o Henrique, sou aluno de mestrado da Unicinos e vou aqui apresentar o trabalho que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido como parte da minha dissertação de mestrado, que é o desenvolvimento de uma rede bayesiana para identificar o conhecimento do aluno no domínio de álgebra. Então, o que vai ser abordado nessa apresentação? Primeiramente, vou fazer uma breve contextualização. Vou falar um pouquinho sobre redes bayesianas. Vou apresentar alguns trabalhos relacionados a esse tema. Vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido, avaliações e as conclusões. Então, inicialmente, uma breve contextualização do trabalho. Então, basicamente, duas questões têm que ser tratadas aqui. A primeira é relativo à dificuldade dos alunos no aprendizado de álgebra. Por que isso? Porque até a sexta série, os alunos aprendiam unicamente expressões matemáticas, cujo objetivo era calcular o resultado final de uma expressão numérica. Na sexta série, ou sétimo ano, quando introduz a álgebra, esse foco é mudado. Por quê? A partir de agora, tu vai ter que usar as propriedades da álgebra para tentar identificar um valor desconhecido, não somente o resultado final. Dessa forma, outros conceitos são introduzidos também, como a igualdade entre os lados da equação, as incógnitas, entre outras coisas. Que isso pode ser um pouquinho frustrante logo no começo na introdução desse conteúdo. Outra questão é a questão de uso de sistemas tutores inteligentes para o ensino. Os sistemas tutores, então, são aqueles sistemas educacionais que vão auxiliar o aluno no aprendizado de alguma matéria. Eles são ditos inteligentes porque são capazes de adaptar esse conteúdo para aquele tipo específico de aluno. Nesse contexto de álgebra e de sistemas tutores inteligentes, então, temos o projeto Path2Math, que é um sistema tutor inteligente voltado para o ensino de álgebra elementar, com operações de primeiro e segundo grau. Então, descrevi aqui então os componentes básicos de um sistema tutor inteligente, que é o componente da base de domínio, que vai armazenar o conhecimento desse sistema tutor, no nosso caso a álgebra. O componente de interface, a interface gráfica, que vai fazer a interação entre o aluno e o sistema. Tem um modelo de aluno que vai guardar informações sobre o que esse aluno sabe sobre o conteúdo, e o tutor, que vai utilizar essas informações do modelo de aluno em conjunto com outras estratégias pedagógicas para entregar um conteúdo específico para esse aluno. Então, desses componentes, o meu trabalho está inserido nesse modelo de aluno, que além de armazenar as informações referentes ao conhecimento do aluno, ele vai também ser responsável pela identificação do conhecimento do aluno. Mas o conhecimento do aluno não é uma coisa fácil de se identificar, dado que o aluno não é obrigado a passar todo o conhecimento dele para o sistema, ou seja, o sistema é que vai ter que ser capaz de tentar identificar o que esse aluno sabe. Então, foi realizada uma pesquisa na literatura sobre como é que é tratada essa questão em modelos de aluno, e o recurso mais utilizado e mais testado é as redes bayesianas, que eu vou falar um pouquinho delas agora. Então, redes bayesianas, o que são redes bayesianas? São redes que vão tratar de relações de probabilidade entre variáveis. Elas são representadas por um grafo dirigido acíclico, no qual esse grafo vai demonstrar a relação entre uma e mais variáveis. Dos componentes de um grafo, então, relacionando os componentes de um grafo para uma rede bayesiana, os vértices desse grafo vão ser todas as variáveis que eu quero modelar no meu sistema. Uma vez que um vértice estende um arco para outro vértice, temos uma relação entre variáveis. Então, relação de dependência entre essas variáveis. Cada variável pode assumir diversos valores, que são ditos nas redes bayesianas como os estados dessas variáveis, que nesse exemplo aqui, as variáveis podem assumir dois valores, verdadeiro e falso.
Cada variável também, então, vai ter sua própria tabela de probabilidade que vai descrever, por exemplo, dado que um valor ocorreu, quais são as chances dessa variável assumir esse valor. Exemplificando, então, o funcionamento dessa rede bayesiana, temos esse exemplo apresentado no slide, que basicamente é o quê? Descreve, então, o seguinte: a pessoa deu um espirro, e eu quero saber se esse espirro foi causado por resfriado ou por rinite. Outra coisa que eu quero saber também é se essa rinite é causada por alergia a gatos. A única informação que eu tenho é que são os arranhões dos móveis da casa. Como é que funciona essa inferência com redes bayesianas? Eu vou passar para a rede todas aquelas informações que eu tenho sobre o ambiente. Nesse exemplo aqui, que eu tenho exemplificado, então, que a pessoa deu um espirro, ou seja, 100% de chances, e que há arranhões nos móveis da casa. Isso que eu acabei de fazer, então, foi passar evidências para a rede, que são aquelas certezas que eu tenho do ambiente. Com base nessas evidências, a rede vai calcular as chances dos outros eventos, ou seja, vai entregar as probabilidades das outras variáveis. Nesse exemplo aqui, o espirro foi causado por rinite com 74% de chance, e 80% de chance de haver um gato e 67% de chance de ser alergia. Agora, então, falar sobre os trabalhos relacionados. O primeiro deles, então, é o Andes, que é um sistema tutor de física, que ele utiliza a aplicação de redes bayesianas para identificar o que o aluno sabe no domínio de física. Porque, como eu falei antes, o aluno não é obrigado a passar para o sistema tudo que ele sabe. Então, esse sistema vai capturar todas as ações que o aluno fizer no Andes para tentar identificar a linha de raciocínio, porque o Andes permite que tu desenhe vértices, diga valores de variáveis, tudo relacionado àquele problema de física. Uma vez que, com esses dados, então, ele vai utilizar para identificar a linha de raciocínio do aluno. O segundo trabalho é sobre uma rede bayesiana aplicada à identificação de conhecimento de álgebra, só que para testes de múltipla escolha. Ele utiliza como evidências as próprias questões desse teste, que essas questões estão relacionadas a uma ou mais unidades de conhecimento, que então esses testes vão possuir dois valores, certo ou errado, e uma vez que cada questão certa ou cada questão errada vai ser passada essa informação para a rede, e como cada questão possui uma relação com uma ou mais unidades de conhecimento, essa rede vai inferir quanto o aluno sabe sobre operações de primeiro grau. E o último trabalho aplica outra categoria de redes bayesianas, que é as redes bayesianas dinâmicas, que elas são utilizadas para monitorar o progresso do aluno em dado exercício, ou seja, ela vai guardar num determinado instante de tempo, ela vai armazenar as ações do aluno no presente e armazena as ações do aluno no passado. Dessa forma, ela é capaz de inferir se houve ou não evolução no aprendizado desse aluno. Em relação ao meu trabalho, então, um diferencial em relação a esses trabalhos é que a ideia é utilizar passos de resolução da equação como evidências para essa rede, e não o exercício inteiro. Também a ideia é modelar a rede bayesiana para não unicamente para uma rede bayesiana para cada exercício, mas uma rede bayesiana para utilizar de conhecimento geral de operações de primeiro grau. Vou falar agora, então, do trabalho que foi desenvolvido. Basicamente, então, a elaboração de uma rede bayesiana para identificação do conhecimento de operações de primeiro grau, utilizando como evidências os passos de resolução de uma equação. Como é que foi desenvolvida essa rede, então? Inicialmente foi elaborado um mapa conceitual descrevendo todas as relações entre as operações de primeiro grau. Essas relações incluem dados como, por exemplo, que operações eu devo aprender primeiro para que seja possível aplicar a seguinte. Esse mapa foi elaborado em conjunto com uma professora de ensino fundamental, que leciona justamente essa parte de álgebra, e essa rede só trata de operações de primeiro grau. Esse é o mapa conceitual desenvolvido, então. Observa, então, a relação entre as operações. Deixa eu ver se dá para exemplificar com o mouse. Observando aqui, então, a operação de adição, que vai ter relação com a propriedade distributiva.
Da mesma forma que a adição vai ter relação com a multiplicação. E essas duas vão ter que ser necessárias aprendizada antes, para depois seja possível aprender a distributiva. Então, cada operação desse mapa conceitual foi criada uma variável para a rede bayesiana. Uma vez que essas variáveis foram definidas, foi definida a estrutura então da rede. Essa estrutura então é basicamente somente a relação entre as operações de primeiro grau. Ainda não está incluída as evidências dessa rede. Digo, as variáveis que se pode observar dos dados. Aqui então temos uma tela do sistema tutor Path2Math, onde na primeira linha ali é apresentada a equação para o aluno resolver. Então, na linha seguinte, o aluno vai entrar essa informação via teclado sobre qual é o próximo passo de resolução da equação e vai pressionar naquele botão que está destacado no slide, que essa equação então vai ser submetida para o servidor, que utiliza um sistema especialista para identificar se esse passo está correto ou não. Por exemplo, então, temos ali, então, linkando essa tela com a rede bayesiana. Temos ali a operação a última linha ali de x ao quadrado, 3x igual a 12, x igual a 12 terços. Ali temos uma operação inversa do princípio, aplicando o princípio multiplicativo. Como é que isso vai ser passado para a rede? Então, a inclusão dos exercícios na rede. Basicamente, então, é modelada uma equação, e cada equação possui um conjunto finito de passos para ser resolvida. Nesse caso ali, então, se ele aplicou corretamente o princípio multiplicativo, vai ser entrado para a rede essa evidência de que o princípio multiplicativo ali, no caso, passo P-multi, foi aplicado corretamente. A questão da definição das probabilidades entre as variáveis que descrevem as operações de primeiro grau foi definido, de acordo com pesquisa na literatura também, informação de que as probabilidades estão relacionadas ao quanto a operação é importante de ser aprendida para que a seguinte seja aprendida também. Como, por exemplo, ali no MMC, ali identificado como MM. É mais importante, então, saber a multiplicação e a divisão do que a adição. Tu consegue realizar a aplicação do MMC com mais chances se tu tiver conhecimento de multiplicação e de divisão. Da mesma forma, a distributiva, identificada ali na tabela com DM, é necessário maior aprendizado em relação à multiplicação do que a adição. Obviamente que, como a multiplicação depende da adição, esse problema não é problema nesse caso. Avaliação e resultados, então. Como foi conduzida essa primeira avaliação com a rede? Foi utilizado testes realizados em sala de aula pela professora, e basicamente foi esse teste consistia de 5 equações. Cada equação tinha um conjunto finito de passos para serem resolvidas. Esses passos que os alunos aplicaram nesse teste foram entrados como evidências para a rede, que deu um retorno, uma porcentagem de quanto esse aluno sabia. Da mesma forma, a professora avaliou esse teste e também emitiu o seu próprio parecer em relação a cada aluno. Lembrando aqui que o foco não é na questão da equação ser resolvida corretamente, mas sim no fato do aluno saber aplicar corretamente cada passo da equação. Como é que a rede inferiu uma única porcentagem? Então, foi criado um outro nodo para essa equação, representando equações de primeiro grau, no qual todos os nós referentes a conhecimento de equações de primeiro grau exerciam influência sobre ele. Esse nó, então, daria a porcentagem do quanto o aluno saberia sobre equações de primeiro grau. Essa tabela, então, mostra a comparação do resultado da especialista com o retorno da rede bayesiana. Essa aqui, então, é a forma gráfica daquela tabela, onde os eixos, os X, representam os 24 testes dos alunos, os testes dos 24 alunos, e o eixo Y apresenta o percentual de conhecimento desse aluno. A linha, então, a vermelha seria o feedback da rede, e a linha azul seria o feedback da especialista. Conclusões.
Então, foi apresentada aqui então uma rede bayesiana para inferência do conhecimento do aluno em operações de primeiro grau. Uma primeira avaliação para verificar se realmente a rede estava inferindo corretamente foi realizada com auxílio de uma especialista. Os resultados foram comparados, o resultado da rede com o resultado da especialista, e mostrou uma certa similaridade entre os dados. Como trabalhos futuros, então, generalização dessa rede para qualquer equação, porque nesse modelo a rede necessitava transformar manualmente, tu tinha que estender os nós manualmente de cada passo de equação que tu quisesse aplicar. E a ideia é utilizar redes bayesianas dinâmicas, que as redes bayesianas dinâmicas então representam o passar do tempo. Cada instante de tempo seria a aplicação correta ou incorreta de um passo. Inclusão de outras informações também, como as falsas concepções, que seria, por exemplo, o aluno achar que pode somar 2x com 3. Porque isso pode ser que, não é que esteja errando, mas seria um conhecimento errôneo que ele possua. Então, talvez isso possa auxiliar melhor na inferência da rede. E, por fim, integrar essa rede ao modelo de aluno do sistema tutor inteligente Path2Math, onde esse modelo de aluno vai agir da seguinte forma: o aluno submete a resposta para o sistema especialista vai avaliar essa rede, vai avaliar esse passo, vai dar o retorno dele de incorreto ou correto, e a operação que o aluno aplicou. Essas duas informações, a operação e o fato de estar correto ou não, vão ser passados como evidências para o nó correto da rede. Outras questões também, como a realização de outras formas de avaliação dessa rede. Essa primeira avaliação foi unicamente para tentar verificar se realmente a rede estava inferindo de uma forma correta. A outra ideia de avaliação é a utilização de alunos virtuais, ou seja, pegar o sistema especialista, que representa cada operação com um conjunto de regras. Eu vou retirar algumas regras desse sistema especialista, indicando o desconhecimento do aluno referente àquela operação, e aplicar e simular o sistema especialista interagindo com o sistema e verificar o quanto a rede infere sobre esse aluno. A vantagem de usar alunos virtuais ou alunos simulados, como também é citado, é que tu tem pleno conhecimento do que esse aluno conhece e o que esse aluno não conhece realmente. E, por último, testar essa rede com alunos reais, logo depois que ela for integrada ao sistema tutor inteligente, e verificar conforme o aluno vai interagindo, a rede vai inferindo o conhecimento dele. Conforme essa rede vai inferindo, novos conhecimentos relacionados àquelas unidades de conhecimento que o aluno não sabe, podem ser entregados para ele. Por exemplo, o aluno começa a fazer bastante exercício de soma, e a rede infere que ele já tem pleno conhecimento de poder aplicar a multiplicação. Então, começa a passar para ele exercícios de multiplicação. Agora, se a rede estiver inferindo isso corretamente, a gente pode analisar através dos logs do sistema, porque se houver muito erro em relação à multiplicação, significa que ele não aprendeu a adição ainda corretamente. E é isso. Obrigado. Perguntas? Henrique, parabéns. Se apresentou bem, viu que não precisava ficar nervoso. Obrigado. Está bem, tranquilo, dá para entender bem. A minha dúvida vai com relação a... Tenho duas dúvidas. A primeira é qual foi o porquê, a decisão para você escolher utilizar redes bayesianas. A segunda estava relacionada a redes bayesianas dinâmicas, mas você respondeu como trabalho futuro. E aí a outra pergunta é, quando você utiliza a rede bayesiana, o Naive Bayes que você estava colocando, e a proposta da dinâmica, ela também tem uma relação parecido com o modelo de TRI, que está sendo muito aplicado hoje em dia no Enem para você inferir o conhecimento do aluno. Você já parou para pensar sobre testar e comparar outras abordagens para saber qual a melhor para inferir o conhecimento do aluno? Bom, inicialmente o uso de redes bayesianas foi mais por causa da pesquisa na literatura mesmo. E não chegamos ainda a pensar em alguma comparação entre outras abordagens assim.
Mas a ideia das redes bayesianas dinâmicas, na verdade, era mais para generalizar, para tu não definir. Por exemplo, tu vai ter uma equação, tu vai ter que definir vários passos para essa equação, mas tu pode ter vários passos do mesmo. Então, nesse caso, tu teria que desenhar manualmente cada passo naquela rede, utilizar ela uma vez, e logo depois, se tu quiser reutilizar essa rede, tu vai ter que retirar esses nodos e ter que remontar a rede de novo para cada tipo de equação diferente. Obrigado. Mais perguntas? Não? Só uma dúvida, se eu quiser mudar que eu vi que você fez baseado no mapa conceitual, não foi? Foi. Isso, isso foi para definir a árvore, no caso da rede, não é? E depois você utilizou a literatura para definir as probabilidades a priori. Isso. Você faz ajuste das probabilidades, não sei, você faz ajustes das probabilidades depois que você tem interação que o sistema interage com o aluno? Não, nessa versão a rede não tem capacidade de aprendizado aí. Mas você está colocando como proposta futura? Podemos estudar isso, sim. Com certeza. Okay. Agradecemos então novamente ao Henrique. Boa tarde a todos, é um prazer participar com vocês e apresentar o trabalho. Meu nome é Sandro Rigo e esse trabalho ele se relaciona com um projeto de pesquisa e inovação que é parcialmente financiado pelo CNPq através do projeto RAI e parcialmente financiado por uma empresa do Polo Tecnológico que existe cerca da Unicinos, o Tecnocinos, né? E um dos objetivos desse trabalho é explorar possibilidades de aproveitamento do texto na situação de Learning Analytics. Então, por isso ele está voltado para a educação à distância. Então, o objetivo principal dele, tá, é identificar estratégias, tá, de como trabalhar com a identificação automática ou semiautomática de dúvidas expressas em mensagens textuais a partir de uma exploração de processamento de linguagem natural, recursos de processamento de linguagem natural e recursos de representação de conhecimento. A motivação está bastante relacionada com o contexto de mediação digital, o contexto de amplo uso de repositórios de objetos de aprendizagem, de repositórios com material institucional, ambientes virtuais de aprendizagem, nos quais existem uma grande quantidade de opções para a utilização de interação através de texto, e esse é um aspecto que foi, então, decidido para ser explorado. A segunda etapa da motivação, ela se relaciona com o apoio possível para o docente. Então, a proposta, dentro do contexto de Learning Analytics, é desenvolver ferramentas que possam, de alguma maneira, aproximar o professor de situações que ele eventualmente não teria tempo ou condições de identificar claramente. Tá? E os principais desafios, eles estão relacionados justamente com o tratamento da linguagem natural. Nós sabemos que a expressão ela é bastante diversificada no formato textual, né? E nós temos situações como as duas situações que são colocadas nesse exemplo, né? Onde existe uma mesma palavra, né? Em dois contextos diferentes, com dois significados diferentes. Muitos dos sistemas que atualmente tratam extração de informação e identificação de dúvidas, eles trabalham ainda num contexto de conjuntos de palavras, muitas vezes descontextualizadas e muitas vezes sem nenhuma representação adicional, seja sintática ou semântica. Tá? Então, essa questão não foi colocada aqui na apresentação por uma questão de tempo também, mas fazendo uma revisão da literatura, existe uma série de etapas que alguns trabalhos utilizam, outros não utilizam tanto, e a nossa proposta foi então explorar um pouco mais essas possibilidades. Quando se trata de linguagem natural e de significado de termos na linguagem natural,
nós temos uma situação que é bastante variada e que envolve, num determinado sentido, que está sendo colocado por essa seta aqui, a questão da interpretação. Então, a partir de diversos termos de uma determinada linguagem, né, eu posso ter a interpretação desses vários termos levando para um mesmo conceito. Ou eu posso ter um mesmo termo levando para dois conceitos, dependendo do contexto. Tá? E esse é um dos desafios, então, para os quais muitos trabalhos exploram essas abordagens. Como eu comentei, diversos trabalhos utilizam abordagens baseadas nos termos, né? E alguns trabalhos, e o nosso se encaixa nessa linha, buscam trabalhar também com essa segunda camada aqui, que seria uma camada de representação do significado, né? Ou representação de alguma outra característica que aqueles termos possam ter, como, por exemplo, características morfossintáticas. Aqui nós temos só um outro exemplo dessa dificuldade. Então, o mesmo termo delicada, né, ele pode ser associado a um conceito, por exemplo, o conceito de gentil, né, ou o conceito de frágil. Né. O que pode ajudar a identificar qual dos dois conceitos é o conceito adequado para aquele termo? A nossa aposta, né, e é o que a gente está explorando, é que o contexto da frase pode ajudar nesse sentido. Então, aqui, o contexto da frase, a professora é muito delicada e atenciosa, poderia me levar para o conceito de gentileza, né? E enquanto o contexto da frase, a máquina fotográfica é muito delicada, poderia me levar para o conceito de fragilidade, apesar de que em várias situações, mesmo esse contexto pode gerar algum tipo de dúvida, né? Bom, qual a abordagem então? Se utilizou técnicas de extração de informação, com o diferencial de explorar processamento de linguagem natural, ou seja, a representação que se obtém a partir de parsers morfossintáticos, e representação de conhecimento, ou seja, as relações que nós conseguimos representar a partir de ontologias, que são os dois termos que eu destaquei aqui. Então, a aposta de utilizar os recursos linguísticos, ela está embasada na premissa de que, realizando uma análise morfossintática no texto, um conjunto adicional de informações fica disponível para o sistema processar. Tá? E a vantagem, né, ou a nossa aposta no uso de recursos de representação como ontologias está relacionada com a possibilidade de identificação e de representação do contexto eventual mais adequado para a identificação daquele termo. Né? Bom, nessa lâmina o que nós temos é um resumo da abordagem geral que foi utilizada. Tá? Eu vou explicar e comentar passo a passo, mas de forma geral o que nós temos aqui é um pipeline que começa com o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, a seleção de mensagens. No caso, nós trabalhamos com mensagens expressas em fóruns de dúvidas. Tá? Existe logo depois um tratamento textual. Nesse tratamento textual, um componente externo ao sistema, que é um parser morfossintático utilizado. Depois existe uma camada de representação, na qual essas informações morfossintáticas elas são traduzidas para um formato de anotação que é o formato POULA, que também era um formato já existente que foi incorporado ao sistema. E na última etapa, onde a gente tem aqui nessa última caixinha, então, a realização de análises linguísticas e semânticas, se utiliza de regras linguísticas para apoiar a extração da informação. Então, esse, de forma geral, é o processo. Vou destacar alguns detalhes dessa etapa. Aqui o que nós temos é o resultado, aqui eu acho que dá para enxergar um pouquinho melhor, do tipo de informação que o parser morfossintático pode gerar para ser utilizado. Então, a partir da utilização desse tipo de software, o texto pode ser anotado, palavra por palavra, com uma série de atributos, como, por exemplo, aqui a palavra são, ela tem o lema dela, ele tem o part of speech, né, uma série de outras características também. E os termos são agrupados em sentenças e subsentenças, e essa informação também fica disponível a partir de um formato de grafo. Então, é possível tanto trabalhar com a informação da palavra, identificar que aquela palavra, naquele contexto, foi declarada pelo parser como sendo um verbo e não
substantivo, né, não adjetivo. Isso pode ajudar o sistema a tomar alguma decisão mais adequada. E também é possível trabalhar com o contexto, que está definido aqui a partir desse grafo. A gente não está vendo aqui, mas né, ele vai gerar um grafo, que permite que se busque, a partir dessa informação do grafo, antecedentes da palavra, né, ou termos relacionados também de outra maneira. Tá? Bom, essa camada gerada pelo parser morfossintático, para que ela seja de maior utilidade para o sistema, ela é traduzida com o uso de um formato que chama POLA. É um formato de anotação de metadados, basicamente, mas especificamente desenvolvido dentro de uma iniciativa de dados abertos para linguística, né? Então, basicamente, o que o POLA realiza é uma tradução entre o formato gerado pelo parser morfossintático e o formato utilizado para representar ontologias em OWL. Então, ele tem os principais elementos da linguagem OWL, né, propriedades de objetos, propriedade de dados, e ele permite também representar as informações que o parser define, como as informações do nodo, né, informações de camada e informações de documento. A vantagem para a nossa experiência desse pipeline é que, ao final dessa etapa, as frases que foram recebidas do ambiente virtual de aprendizagem que estão sendo analisadas, elas acabam dentro de uma representação OWL, ou seja, eu posso utilizar, a partir dessa representação OWL, os recursos, por exemplo, de inferência ou os recursos de consulta que são disponíveis para essa linguagem. Aqui, eu sei que fica um pouco codificado essa tela, mas ela é uma parte de um editor de ontologias bastante conhecido. Aqui o que é interessante comentar é que cada um desses itens que estão colocados aqui, ó, tá, é uma instância gerada a partir dessa conversão. Ela representa, então, uma determinada palavra, e vocês podem ver que para aquela palavra o sistema representou todo o conjunto de relações que o parser identificou. Então, esse conjunto de relações, na última etapa, né, é utilizado a partir de SWRL, que permite a criação de regras, né, e com isso se pode utilizar diversos mecanismos de inferência para executar regras como essa que está aqui, por exemplo, que é uma regra que identifica não apenas um determinado termo, mas a função gramatical, a função sintática daquele termo, alguns antecedentes e alguns outros termos relacionados, né, de maneira que ele gera um pouco mais de precisão nessa identificação. E por que a ontologia de domínio? A ideia é que, como esse texto foi anotado pelo parser, foi transformado através do formato POLA para uma ontologia, ele está num formato que ele pode também ser utilizado para relacionamento com outras ontologias. Então, além de eu identificar um determinado contexto para um determinado termo, eu posso verificar se aquele termo existe em determinada ontologia de domínio, e isso poderia, por exemplo, identificar que o termo está na ontologia de domínio e permitir, a partir dessa identificação, a localização de outros termos relacionados, outros conceitos relacionados com o termo que foi identificado. Então, essa é a ideia geral. Em relação aos experimentos, né, o que foi desenvolvido até agora é parte também de uma dissertação de mestrado de um aluno, parte de projeto na área de linguística da Unicinos, e foi realizado até agora, então, um envolvimento de um especialista em linguística, um especialista em domínio do conhecimento, no caso, o conhecimento utilizado para esse teste foi a área de linguagem de programação, né? Foi realizado uma análise manual, né, e individual de mensagens postadas em fóruns, né? E a partir disso se identificou termos definidores de dúvidas para que constasse um léxico inicial, que foi um léxico utilizado para uma comparação, né? Esse léxico foi depois utilizado num experimento com um número de cerca de 1.200, 1.195 postagens, né? Esses termos foram utilizados para identificar as situações onde ocorria a determinada menção de dúvida, e também esse mesmo experimento gerou uma ontologia de domínio, especificamente para esse experimento, com
40 conceitos e 5 classes principais, né? Na avaliação que foi realizada, num primeiro momento, se identificou e se validou manualmente, através da participação de especialistas em linguística, 594 mensagens, inicialmente com o léxico. A taxa de acerto foi uma taxa relativamente boa, né? E o que nos interessava mais especificamente era identificar as incorreções que surgiram, né? E realmente surgiram diversas situações onde a identificação apenas usando o léxico não era suficiente para identificar corretamente aquele tópico. Com isso, né, foram então identificadas 17 situações para as quais foram geradas regras que incluíam no processo de extração da informação antecedentes ou então o contexto das frases que empregavam aquele termo. Essas regras então foram executadas com todo esse pipeline através de um mecanismo de inferência no final do pipeline e se identificou então corretamente as situações tratadas. Bom, com isso eu concluo, né, a breve apresentação, tá? E as conclusões até o momento são de que essa abordagem ela pode ser promissora, ela mostrou que ela permite alcançar um determinado grau de precisão, né, que pode ser bastante interessante. Por outro lado, ela também é uma abordagem que é bastante flexível. Como se utiliza de regras e se utiliza de representação de conhecimento de domínio, as próprias regras permitem a identificação de situações que vão além do termo em si, como, por exemplo, situações onde o termo poderia também ser relacionado com um conceito mais abrangente, né, ou com um conceito mais específico do que ele está referindo, né. E as limitações dessa abordagem, assim, claramente, elas se relacionam com a necessidade, que ainda é manual, pelo menos na nossa etapa inicial, de geração dessas regras, né. Essas regras também elas são bastante específicas para determinados domínios, né, e também existe a necessidade de utilização de ontologias de domínio e aí se depara, né, ou com a existência de alguma que pode ser utilizada ou com alguma dificuldade, né. Uma parte dessas limitações está sendo trabalhada aqui, no segundo item, que é uma experiência de obtenção automática ou semiautomática de algumas dessas regras, utilizando o FrameNet, que é uma iniciativa que está sendo bastante desenvolvida atualmente junto com o grupo de linguística da Unicinos e também num convênio com a Universidade de Berkeley. O FrameNet ele busca representar cenários, né, ou contextos e deixar essa representação disponível para que seja utilizada de forma automatizada. Então ele pode nos fornecer algumas evidências para a geração das regras, tá? Também estão sendo realizadas experiências para melhor utilização da ontologia, para buscar, como eu comentei, termos mais abrangentes ou termos relacionados a partir de relações específicas, né? E também se espera, né, durante o próximo semestre, realizar uma avaliação mais abrangente com um conjunto maior de dados e envolvendo também não apenas essa área específica, mas provavelmente a área da saúde, que é uma área com a qual nós já estamos trabalhando preliminarmente, já conseguimos alguns dados, para testar justamente a abrangência do método. Nós queremos identificar se é possível gerar regras com uma característica mais genérica, que possam ser aplicadas em mais de um campo de conhecimento, e que essas regras possam ser complementadas então com algumas regras mais específicas para cada um desses contextos, tá? Então eu deixo aqui os agradecimentos também aos patrocinadores parciais do projeto, né, e agradeço a presença. Obrigado. Dúvidas, comentários, perguntas? Parabéns, Sandro, pelo excelente trabalho, muito interessante mesmo. Eu estava pensando em outras aplicações que poderia ter o trabalho de vocês, não sei se vocês pensaram nisso. Então, essa questão de utilizar o léxico, mais ontologias e as regras para definirem o contexto,
Você acredita que poderia ser utilizado também para uma espécie de aprendizagem para chatterbots, por exemplo, né? Isso quando a gente faz chatterbots na informática de educação, a gente tem todo aquele trabalho de encher aquela base de dados de informações para que o chatterbot possa ser utilizado. E me parece que existe uma aplicação, não sei se vocês pensaram em outros tipos de aplicações como essa que eu estava falando, se tu acha que isso é viável. Sim, sim. Não, perfeito, Patrícia. Nesse trabalho especificamente, o foco começou com a educação, mas existe, inclusive, até curioso você ter citado na Chatterbot, tem outros 2 alunos trabalhando com a questão de pergunta e resposta, e existe uma colaboração com um grupo de informática da Universidade de Saragoça que desenvolveu um agente para interação multimodal. Então, ele trabalha com reconhecimento de voz, trabalha com síntese de voz, busca informações numa base que no caso é a DBpedia, né, eles utilizaram, e justamente esse ponto é uma lacuna no sistema deles, o tratamento do diálogo, né. Então, tem um trabalho já iniciado com eles, nós já recebemos o sistema deles, esses 2 alunos já começaram a fazer uma análise preliminar para utilizar exatamente nesse contexto de perguntas e respostas, né, porque nós acreditamos que ele pode realmente ser útil justamente por permitir representar a variedade que a gente observa de formas de expressão de uma determinada dúvida, né? E muitos dos sistemas, inclusive outros sistemas que nós conhecemos, trabalham também com regras mais simples, expressões regulares, por exemplo. Eles têm bons resultados, alguns chatterbots comerciais, né, trabalham assim, mas eles falham em situações que a gente considera como situações simples, onde você usa, por exemplo, um sinônimo da palavra que estava lá na expressão regular, né? Então, utilizando esse tipo de representação com dados linguísticos e o conhecimento de domínio, você conseguiria resolver esse tipo de problema, né? Então, é uma experiência que nós já começamos a fazer, mas certamente eu imagino que existem talvez outras possibilidades, né? E a gente tem maior interesse, inclusive, de trocar experiências com outros interessados na área, né? Olá, Sandro, parabéns. Seus trabalhos são sempre densos e bastante completos, parabéns mesmo. Como é que você realmente resolveu com o Paulo aquele problema ali de contexto que você colocou no começo, de motivação, de delicada? Sim, na verdade o Paulo é parte da solução só. Ele foi implementado, até comentando um pouquinho mais, a partir de um procedimento de conversão, que foi implementado nesse trabalho especificamente. Então, ele gera a representação em OWL da frase, mas o contexto em si ele vai ser decidido nas regras, com SWRL. Aí é que a gente consegue identificar o contexto e, rodando mecanismos de inferência, é possível utilizar uma determinada regra também com algumas relações, por exemplo, relações de sinônimo, relação de parte de um conceito mais amplo, um conceito mais específico. Vocês se criaram as regras, então? Sim, sim. Entendi. Junto com esses especialistas em linguísticas, que fizeram basicamente uma análise de corpos, né? Identificaram nesse conjunto os formatos de frase mais frequentes, né? E a partir disso nós trabalhamos. A gente sabe que essa é uma limitação do trabalho. Eventualmente, esse conjunto de regras que foi utilizado não serviria, por exemplo, para um chatterbot, ele teria que ser adaptado, né, o conjunto de regras, ou não serviria para uma outra área. Mas também nós temos a expectativa de trabalhar em nichos, né? Em vez de tentar abarcar assim de forma mais abrangente, né? Trabalhar em nichos mais específicos, porque a gente sabe que em cada nicho existe um determinado vocabulário, um determinado conjunto de frases, né? Então, provavelmente um médico que vem aqui para o nosso evento, ele vai não vai entender completamente alguns termos, alguns, né, jargões que são utilizados aqui e que são, né, de conhecimento comum de quem participa normalmente, né? Ok, só uma última pergunta, mais para reflexão. Aí, uma reflexão sua, eu queria saber, na sua opinião, qual é o real papel do processamento da linguagem natural e da representação de conhecimento que você colocou no título, né? Pois é, eu acabei, acho que não explorando um pouco o título, né? Mas na nossa aposta, né, na nossa abordagem, nós consideramos que o papel do processamento de linguagem natural e da representação do conhecimento é permitir para que esse sistema de extração de informação tenha um conjunto maior de dados à disposição.
Então, a partir do processamento de linguagem natural e do parser morfossintático, a gente tem um conjunto adicional de informações. A partir da representação de conhecimento, nós temos conceitos, relações entre esses conceitos, e com isso o sistema tem um conjunto maior de informações e de dados para utilizar no momento da decisão, né? E esse é um problema, eu vou aproveitar também para comentar, que eu não comentei na apresentação, mas a questão da performance ainda é algo que muitas vezes é problemático, com sistemas de inferência, principalmente. A nossa aposta também é que, como a nossa tecnologia evolui bastante, e há muito tempo computação gráfica era inviável, né, e aí com processadores gráficos a gente chega, né, no estado que a gente está hoje. A gente observa também na literatura uma evolução dos próprios sistemas de parser morfossintático, eles já vêm se tornando mais rápidos, né, e além disso nós temos também essa própria questão de disponibilização de maior poder de processamento, né. Então a gente imagina que mesmo esse overhead, né, de computação que a gente tem, ele pode valer a pena, né, porque a precisão que se obtém é maior no final, né? Obrigado. Parabéns pela apresentação, né? A gente também é uma linha de pesquisa que é seguida lá na Universidade Federal do Ceará. Nós temos algumas ferramentas que foram desenvolvidas para algumas áreas que utilizam esse tipo de tecnologia, principalmente na área de detecção de plágio e auxílio em ambientes virtuais de aprendizagem, tá? Até o trabalho que eu apresentei aqui ontem é relacionado à correção de questões discursivas, e a gente utiliza algumas tecnologias mais leves para tentar tirar esse problema aí do desempenho, né? Queria saber que vocês, logicamente, têm um domínio diferente, vocês trabalham com ontologia e semântica, então tem que entender o significado de cada palavra, mas se dentro daquelas tratamentos de texto, vocês não utilizam algo que possa facilitar, por exemplo, outras técnicas de pré-processamento, como a lematização, que seria o STEAM, ou remoção de stop words, ou até mesmo outras coisas relacionadas, o que a gente chama lá de utilização de palavras sinônimos, né, tesauros. Se vocês tentam, né, ou utilizam isso, ou podem vislumbrar utilizar. Na verdade, o próprio parser morfossintático, ele realiza essa tarefa, mas nós não fazemos nenhum pré-processamento. Eu sei que talvez isso, em alguns contextos, pode gerar algum tipo de limitação, principalmente em relação à performance, né? E também que, em muitos contextos, não é necessário trabalhar com todas as palavras de determinado texto, né? Só com alguns termos você consegue identificar. Só que a nossa intuição, o nosso intuito é também de explorar o conjunto completo dos termos da frase, tá? E representar esse conjunto linguisticamente e depois processar ele junto com outras informações semânticas, imaginando que, eventualmente, algum desses termos que define o contexto pode ser justamente, né, uma stop word que dá um sentido diferente, né? Então, a gente sabe que, em muitos casos, onde se precisa de uma velocidade maior, tem um outro contexto, né? Seria o adequado fazer um pré-processamento e retirar. Mas no nosso caso a gente está, por enquanto, explorando ainda, né? Não é uma aplicação comercial, então a gente não teve ainda essa demanda, né? Talvez a gente acabe fazendo também isso, mas a gente está explorando por enquanto o conjunto mais abrangente mesmo, para tentar aproveitar essas informações. Obrigado. Obrigado. Mais perguntas? Bom, Sandra também gosta muito do trabalho, tem algumas similaridades de temáticas, né? Eu tenho algumas curiosidades, porque olhando o seu trabalho eu vejo que as regras, por exemplo, foram definidas depois de uma análise dos textos em si, né? Então, se a gente for pensar foi embora, Patrícia. Mas se a gente for pensar num contexto em que o domínio da discussão ele muda muito, ou que algo em tempo mais real, né, talvez isso seja mais dificultado para a sua abordagem. Mas, por outro lado, se a gente for pensar em tutorias de determinadas disciplinas, onde o domínio se repete, as discussões, as dúvidas, em geral, são muito parecidas de uma turma para outra, talvez essa sua abordagem seja muito mais interessante, né? Então, essa contextualização talvez seja interessante trazer e reforçar no trabalho. E a outra coisa que eu observei é em relação às regras, que você está usando o SWRL, e a gente teve muita dificuldade em expressar algumas regras com SWRL.
Então a gente teve que buscar outras alternativas. Eu não sei se vocês tiveram problemas também com a expressividade de SWRL, se chegaram a estudar outras alternativas. Gostaria que você comentasse um pouco. Nós usamos basicamente o SWRL e DL também, em alguns casos, né, e integrando muitas vezes os dois, mas realmente eles podem levar a limitações. Né? Eu acho bem importante esse ponto que você salientou. Eu acho que esse trabalho ele tem que deixar claro justamente esse contexto, né, essa exploração. E ele vem também de um histórico que nós tivemos com outro aluno que trabalhou com extração de informações na área do direito, e ele usou uma abordagem similar e obteve uma precisão muito boa, né, justamente por trabalhar exatamente naquele contexto. Né. Então, é uma abordagem, né, você trabalha especificamente com o contexto, ganha uma precisão maior naquele contexto, mas se perde em abrangência. Né, então, são negociações. O outro aspecto que você comentou sobre as regras, também está previsto, um estudo que ainda é preliminar, a anotação semiautomática de regras a partir de outros usuários, né, que possam definir a partir de estruturas e o sistema incorporar, né, essas regras também. Eu não estou falando nem as regras que foram definidas, eu estou falando da expressidade da linguagem de regras que você está utilizando, que é a SWRL. A gente teve muita dificuldade de expressar determinadas regras com SWRL. Tem algumas limitações, eu não sei se você chegou a perceber isso nas regras que vocês definiram. Porque depende do tipo de regras também que são levantadas. Depende. E como no nosso caso, a maioria das regras, elas envolviam relacionar termos a partir da estrutura que o próprio parser gera, aí a partir do grafo, né, a gente não teve nenhuma grande dificuldade, né, porque a princípio eram relações mais bem estabelecidas dentro da própria análise do texto. Né. Ótimo. Agradecer novamente, então, Sandro. Boa tarde. Meu nome é Eduardo Henrique Gomes, estou aqui representando a Universidade Federal do ABC, o Instituto Federal de Educação de São Paulo e a Universidade Mackenzie. O título do trabalho esse trabalho ele é uma continuação, né? Uma continuação não, praticamente é o meu trabalho de mestrado, né? Essas pessoas contribuíram durante todo o decorrer de 3 anos de pesquisa. E o título é Personalização do ELANI, baseado no nível de aquisição de conhecimentos do aprendiz. Bom, primeiro eu vou fazer uma contextualização, né? A disseminação nos ambientes de e-learning, né? Ela amplia também a possibilidade do uso, né, de se empregar a personalização do ensino. Essa personalização do ensino ela tem sido pouco disseminada. Um dos fatores, eu diria, um dos principais fatores é a carência de ferramentas de autoria que auxiliem o autor, né, a desenvolver um curso personalizado de maneira simples. Para produzir esses sistemas de e-learning, né, adequados, a personalização do ensino é um ponto fundamental, né. Os ambientes virtuais de aprendizagem eles devem ser capazes de fornecer ou integrar os sistemas de hipermídia adaptativa, pois... Desculpa. Bom, a motivação é que a gente gostaria de possibilitar a ampliação da utilização, né, da personalização pelos professores. Além de disponibilizar tecnologia para isso, gostamos que ela fosse amigável, né? Então, as ferramentas que existem hoje elas são muito complexas, né, para se desenvolver um curso personalizado. Então, a seguinte pergunta foi formulada, né? Existem ambientes de aprendizagem adaptativa que consigam se integrar aos ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, né, que já estão massificados, por exemplo, Moodle, Sakai. Bom, os sistemas de hipermídia adaptativa, né, eles têm se mostrado muito adequados para inserir, né, as características de personalização da educação nos ambientes virtuais de aprendizagem, né. Uma característica fundamental nos CHAs, né, nos sistemas de hipermídia adaptativa, é a separação entre a estratégia de conteúdo e a personalização, permitindo assim uma reutilização. E esse trabalho já foi uma reutilização,
né, de um pequeno curso adaptativo. Alguns exemplos de sistemas de hipermídia adaptativa são o AHA, o Interbook, o My Online Teacher e o SQL Tutor. Nesse trabalho buscou-se explorar a plataforma de hipermídia adaptativa do projeto Grapple, que foi um projeto desenvolvido na Europa durante 3 anos, teve seu final em 2011. 15 universidades e empresas participaram desse projeto. O Grapple ele se integra aos principais ambientes virtuais de aprendizagem, né? Eu coloquei apenas 3 ferramentas que ele disponibiliza, mas existe uma ferramenta, por exemplo, que integra o Moodle, né, ao Grapple, né, através de web service. Eu nem entrei nessa vereda, mas eu fiz a integração através da ferramenta Linktool, né, no caso do Sakai. Bom, então, voltando à pergunta, né, existem esses ambientes de aprendizagem adaptativa consigam se integrar aos ambientes virtuais de aprendizagem? A resposta é que o framework adaptativo Gale desse projeto Grapple, né, ele apareceu como uma opção viável, né, a fim de prover funcionalidades de adaptação de maneira intercambiável entre esses ambientes virtuais de aprendizagem. Bom, e ele é de fácil uso, né? Essa era a grande questão. Para responder essa pergunta, estabelecemos o seguinte objetivo: modelar e criar unidades adaptativas, né, baseados no nível de aquisição de conhecimentos do aprendiz. Essa foi uma escolha pessoal, pois o meu orientador, a tese de doutorado dele, né, foi sobre o modelo do nível de aquisição de conhecimentos, né, utilizando o mecanismo Gale do projeto Grapple. Bom, para a adaptação, né, nós temos que fazer algumas escolhas, né. Adaptar o quê, né? Esse foi o primeiro questionamento, né? O conteúdo, né? Ou seja, possibilitar que conteúdos sejam adequados ao perfil de cada aprendiz, né? Perfil cognitivo. E adaptar baseado no quê, né? Aí surgiram os parâmetros de personalização, nível de conhecimentos do aprendiz e, posteriormente, os estereótipos, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, para o modelo de conhecimento, né, para representar o conhecimento, inicialmente foi utilizada a ferramenta GAT, disponibilizada pelo projeto Grapple, que é uma ferramenta visual, onde você vai criando os conceitos visualmente, fazendo a ligação, é como se fosse um mapa conceitual, né? Porém, essa ferramenta ela se mostrou, eu diria, tecnicamente não muito simples, né? Ela não é de fácil utilização por professores sem conhecimento técnico. E também, quando eu adicionei 10 conceitos nessa ferramenta visual, praticamente travou, né? Eu não conseguia mais avançar, né? Então, tivemos que abandonar essa maneira e criar todo o curso através de ferramentas externas, usando editores externos, né? Bom, para o modelo de domínio de conhecimentos, né, os mapas conceituais, eles são praticamente na área de educação, são muito utilizados, né, onde os conceitos mais gerais ficam no topo e os mais específicos hierarquicamente abaixo, né. São ferramentas gráficas que conseguem transferir, né, mensagens complexas de uma forma estruturada, né. Para esse trabalho, a gente escolheu utilizar a CEMAP Tools, né, que é uma ferramenta online, gratuita. Inclusive, o trabalho gerou, né, outros trabalhos de mestrado, que são outras ferramentas de conversão entre o mapa conceitual e o curso adaptativo. Então, o CEMAP Tools vai exportar, né, um arquivo e o conversor já vai criar o curso adaptativo, bastando só deixar os recursos na mesma pasta. Aqui está o mapa conceitual da linguagem de manipulação de dados. Também foi uma escolha pessoal, pois eu sou professor da disciplina de banco de dados. Para o modelo do estudante, né, esse trabalho vai utilizar do nível de aquisição de conhecimentos do aprendiz, que é o NAC, né, conforme
Pimentel conceitou é uma medida que indica o grau de conhecimento do aprendiz em um determinado conteúdo de um domínio de conhecimento naquele instante, né? Uma forma de se estabelecer esse NAC inicialmente é através do formulário de avaliação diagnóstica, né? Onde o aluno coloca uma nota de 0 a 5, por exemplo, né, para cada conceito. Essa técnica se demonstrou ser uma técnica viável, né, para a configuração inicial do aprendiz. Bom, após a formulação da avaliação diagnóstica, né, os conceitos serão, ou melhor, os aprendizes serão colocados em estereótipos, né? Por quê? Porque para que o sistema comece uma rápida interação personalizada, né, é muito melhor colocar ele em estereótipos, né, porque senão as regras seriam milhares e o sistema ficaria inviável, né. Basicamente, para a modelagem do conhecimento, essas são as principais técnicas utilizadas, né, a modelagem por sobreposição e a modelagem por estereótipo, que é o foco desse trabalho, né. Bom, aqui eu vou começar a falar sobre o desenvolvimento da unidade adaptativa, né? Então, basicamente, a construção desse curso personalizado, ele partiu, né, desses 5 tópicos, que seria a modelagem do domínio de conhecimento fazendo mapa conceitual, o formulário a definição da estratégia de personalização, né, que a gente precisa saber quais são os parâmetros que serão utilizados, configurar o perfil inicial do aprendiz através desse questionário de avaliação diagnóstica, a modelagem do aprendiz em estereótipos, né, ou seja, a formação de grupos, e depois a adaptação dos recursos utilizando a técnica do arquivo GAN empacotado. Isso já é uma propriedade do framework Gale, né, do projeto grepl, tem uma linguagem própria para fazer isso. Bom, o mapa conceitual ele serviu, então, no caso, é o primeiro passo, né, ele serviu para a programação das regras, né, no arquivo GAN, facilitou a visualização, né, da hierarquia de conceitos, suas relações, os requisitos prévios, né. A GAT possui, como eu dito anteriormente, esse mecanismo visual, porém, só o autor tem acesso. O estudante não tem acesso ao mapa conceitual, né, que, no meu modo de entender, é uma coisa errada. O mapa também servirá para ativação do conhecimento e também como um mecanismo de recuperação de informação, né. Bom, para cada conceito da unidade adaptativa, o autor, ou seja, o professor, ele deve criar um recurso. No caso, o Gale, né, basicamente é o seguinte, o framework Gale ele foi implementado no Tomcat, então dentro da pasta web apps, lá onde eu tenho o meu curso, a minha aplicação, eu coloco todas as regras, as definições, os pré-requisitos num arquivo texto, deixo os XML e os XHTMLs junto, né, nessa pasta, e quando o Gale sobe, ele detecta esse arquivo .gan e ele monta o curso que daqui a pouco eu vou mostrar. Bom, para a definição da estratégia, né, através do parâmetro NAC, né, ele vai servir para a categorização do aprendiz, né, a técnica utilizada é do Beginner, Intermediate, Expert, na literatura de Schorf-Gemini, né, que será utilizado. A configuração do inicial, né, será através do formulário de avaliação diagnóstica, e aí surgiu, né, um dos primeiros dilemas, que era como que eu vou fazer, né? Qual é o... Eu sou professor de banco de dados. Quais são os conceitos avançados, quais são os conceitos intermediários e quais são os conceitos, né, para o usuário beginner, né? Então, basicamente, a gente colocou os conceitos em blocos, né? A gente colocou peso por blocos e calculou através da média ponderada, né? Então, aqui tem uma foto do formulário de avaliação diagnóstica, onde eu tenho lá os meus conceitos do curso, Select, Distinct, né?
eles foram separados por blocos. Por exemplo, o bloco A é o bloco Beginner, né? O B é o Intermediate, o C é o bloco do Expert. Então, através desse formulário de avaliação diagnóstica, o aprendiz dá uma nota de 0 a 5, né? E a gente calcula aqui, através da linguagem GAN, de uma forma, eu diria, bem rudimentar, porque não era o foco do trabalho. A gente poderia colocar aqui lógica fuzzy, né? Mas não era o foco do trabalho, então é de uma forma bem rudimentar. Por exemplo, se ele tivesse a nota 33.4, ele seria intermediate, né? Então a gente poderia utilizar de outras técnicas para fazer um ajuste um pouquinho melhor, né? Para definir se ele vai ser beginner, intermediate ou expert. Bom, a partir do envio do formulário de avaliação diagnóstica, essa é a primeira tela do curso, né, adaptativo. Então, tem todas as, eu diria, desculpa, fugiu a palavra, as instruções, né, de navegação, praticamente toda a taxonomia de Brusilovski que está sendo utilizada aqui, tá? Ocultação de link, orientação direta, anotação de link, né? Então eu vou falar só as mais interessantes aqui, que seria, o link azul, por exemplo, é um link indicado para o aprendiz, né? O link vermelho é quando o aprendiz visitou o conceito, ele sofreu alteração, já vou falar isso, e ele deve ser revisitado pelo aprendiz, proporcionando uma nova maneira de aprendizagem para ele. E os links pretos aqui, no caso, são os links teoricamente não adequados, né? Aí também daria uma discussão muito grande, né, do que é adequado ou não, e por aí vai. Bom, eu tive que recortar muita coisa por causa do tempo, mas basicamente o aprendiz aqui, ele vai tentar acessar um conceito complexo, que seria o join, né? Uma consulta complexa com mais de uma tabela, né? O que acontece? O arquivo concepts.gan, né, que está lá dentro da pastinha, ele detecta que o conceito é inadequado, chama um outro arquivo, né, e esse arquivo faz o quê? Ele começa a recuperar o título, né, do conceito através do próprio XML, ele mostra qual é o requisito prévio, ali no caso no quadro azul da lateral, né, ele diz, olha, você precisa antes ler select para ver join, né, e algumas tags são retornadas também de dentro do arquivo, né? Aí, na observação 2, ele diz que existe o requisito prévio. Na observação 3, ele fala para ler o select. E na observação 4, ele permite que o usuário visite esse conceito complexo, né? Aí também é uma discussão muito, né? Ele deve ou não acessar esse conceito, né? Alguns autores dizem que tem que ter um mínimo, a gente só deve mostrar um mínimo para esse usuário, né? Mas se ele quiser visitar, ele pode visitar o conceito que é considerado complexo nesse momento para ele. O que acontece? O requisito prévio permanece, até então, ele lê esse conceito que é considerado complexo, e ao final desse conceito, o arquivo unsuitable question pergunta para ele se ele entendeu realmente esse conceito complexo. E se ele falar que sim, o usuário, ou melhor, o sistema, o framework Gale, ele armazena esse atributo que foi criado, né, dentro do atributo level, e se ele ler conceitos considerados inadequados para ele, sucessivamente dizer que entendeu, o sistema pode passar ele de um nível para o outro, né, à vontade do próprio aprendiz, no caso, né. Isso aqui era só para demonstrar a técnica, né, não que seja correto ou não, mas a gente tem a possibilidade de fazer isso, né. Uma outra estratégia utilizada foi a inserção de conteúdos dentro de um recurso, né? Então, eu consigo inserir um fragmento XML dentro de um recurso, né? Aqui no caso, né, a gente tem ali fragmentos para o usuário beginner, intermediate e expert, né? Então, para o usuário beginner, o conteúdo é um pouco mais detalhado, possui figuras autoexplicativas. Para o usuário intermediate, essas figuras foram removidas, né? E para o usuário expert, apenas o organizador prévio, que é o problema, e a sintaxe do comando vai ser mostrada para esse aprendiz, né? Aqui nós podemos ver a mesma página, né, que é o conceito select, o primeiro conceito do curso, né? O usuário beginner, ele vai ver um conceito
mais detalhado, com figuras autoexplicativas. Na coluna do meio, intermediate, foram removidas, né, as figuras, e para o usuário expert, apenas a sintaxe do comando será mostrada, né, como exemplo. Bom, uma outra técnica utilizada foi a inserção de fragmentos dentro de um recurso já visitado, né? Então, por exemplo, ali ó, a regra desenvolvida foi, se ele já leu o comando insert, né, se ele tem conhecimento do comando insert, e se ele já tem conhecimento do comando select, todos os filhos na árvore hierárquica lá do modelo de domínio, de conhecimento, se ele já viu todos os filhos de select, né, o que vai acontecer com o comando update que ele está visitando? Através de anotação de link, esse link fica vermelho, né? Então, a gente pode ver lá que ele já visitou o comando update uma vez, depois ele viu o insert e todos os filhos de select, e eu altero o aprendiz que esse conceito foi alterado, né? Então, eu insiro, né, conceitos um pouco mais avançados do comando update, que ele já visitou e não viu, que seria o update com a expressão case e as operações matemáticas com o comando update. Tá? Foram removidos a parte de avaliação, né? Esse curso praticamente ele é um pouquinho extenso, então a gente teve que remover, mas também tem a parte de avaliação, né, com testes através do sistema também, de uma maneira adaptativa, né, que nem é citado aqui por causa do tempo, né. Bom, como considerações finais, não conseguimos cumprir a parte, né, no que tange a ferramenta ser amigável, né. A ferramenta não é amigável, né, porque o comportamento adaptativo, né, é complexo, é notariamente difícil, né, expressar isso, porque não é simples, né? É uma coisa complexa, né? A primeira contribuição, no caso dessa pesquisa, foi a incorporação no modelo de usuário do NAC, né, do nível de aquisição de conhecimentos do aprendiz. Isso possibilitou a categorização dos aprendizes em estereótipos, possibilitando que o Gale comece uma rápida interação personalizada com o aprendiz, né? A segunda é que a tecnologia descrita nesse trabalho serve como uma diretriz, né, para futuros autores, né, que quiserem desenvolver uma aplicação adaptativa. Bom, no caso dos trabalhos futuros, existem, eu já até citei a parte, né, do conversor, que já está sendo desenvolvido lá na UFABC, né, entre os mapas conceituais e um outro aluno de mestrado que está desenvolvendo. No meu caso, a ideia, né, é continuar a fazer esse trabalho. Seria um estudo de caso para avaliar a personalização do ensino, a fim de provar a sua utilidade em termos de eficácia educacional, pois na literatura, né, o que se encontra não, a personalização do ensino é melhor, todos os aprendizes não aprendem de maneira diferente, né, o que ocorre na sala de aula tradicional, na aula GLS, giz, lousa e saliva, né, não é mais eficaz, né, porque os alunos aprendem de maneira diferente, velocidade diferente. Então, a ideia é fazer a avaliação da personalização do e-learning, né, desenvolver uma aplicação de duas maneiras, uma adaptativa e outra linear, vai ser uma experiência linear, né, e depois fazer a comparação do nível de aquisição de conhecimento entre o aprendiz, a fim de provar se realmente quão bom a personalização do ensino é, né. Foi isso. Espero que tenham gostado. Estou aberto a perguntas, se alguém tiver, né? Obrigado, Eduardo. Perguntas? Parabéns pelo trabalho. Bem denso, né? Muita coisa. Como é que você acredita que o NAC, ele de fato melhora a inserção do NAC, melhora na aprendizagem ou na personalização? E não ficou claro para mim o diferencial com relação ao AHA e o Grapple. Você comentou no começo, né? Não entendi. A diferença, porque tem outras... Entre o AHA, certo. E o Grapple. Tá. O Grapple é o AHA.
É o mesmo, é? Então, é o Paul Debras, né? Isso, Paul Debras. Ele desenvolveu o AHA tal, e foi feito esse projeto Grapple, e o AHA serviu como base para a ferramenta visual de autoria GATT e o próprio Gale. Teve um aluno dele em 2008 que estava com outra proposta que eu não me lembro o que é que acabou disso daí. Você acompanhou? Não. 2012? Não, 2008. Não. O que eu sei é que o AHA agora é o Grapple, né? Tá. Mas ele cedeu isso. Uhum. Né? Inclusive, esse trabalho de conversão, que eu detectei isso durante o mestrado, né? E outro aluno do professor Edson pegou para fazer, porque eu não queria desenvolver ferramenta, eu queria realmente avaliar a eficácia. O Paul Debras gostou muito, né? Cogitou a possibilidade de ir para lá, né? Só que eu tenho filho, não tenho condições de ir para a Holanda, né? E ficar lá, não tem condições. Mas ele demonstrou muito interesse no trabalho, né? Porque a ferramenta realmente ainda carece de melhorias. Quanto ao NAC... Propõe ele vir como professor visitante. Aberto, CNPq. Pode ser. Eu estou estudando ainda isso. Agora, quanto ao NAC, né, a dúvida era como é que nós vamos começar a fazer a personalização, né? E aí? Né? Vamos, então, o NAC, esqueci de colocar aqui, mas ele é o parâmetro mais utilizado e, segundo a literatura, um dos melhores parâmetros, né, para fazer isso, né? Então, por isso que a gente acabou escolhendo ele, né? Então, você já está partindo do pressuposto que ele vai, de fato, melhorar. Exato, porque já existem estudos que dizem isso, mas não num curso personalizado, né? De outras maneiras, né? E na literatura já está bem... Eu acabei tirando essa parte, né? Porque era muita coisa. Mas fala para o Edson, para trazê-lo como professor visitante. Seria uma Entendeu? boa, viu? Mais perguntas? Bom, eu tenho uma curiosidade em relação à forma como vocês definiram os estereótipos. Não sei se eu entendi bem, de acordo com a sua apresentação, mas me pareceu que você pegava de uma avaliação inicial, né, e a partir daí definia se o aluno estaria, em qual estágio estaria o aluno. Mas, por outro lado, essa avaliação inicial sua me pareceu bem detalhada. E cada item daquela avaliação inicial, ela já teria um parâmetro para indicar para cada um daqueles itens se o aluno estaria num nível mais inicial, intermediário ou avançado. Então, ao invés de fazer a personalização pelo nível do aluno de maneira geral, se não valeria a pena pensar pelo nível de aluno para cada um daqueles tópicos que é abordado em aula, ou para cada uma daquelas perguntas que é realizada inicialmente. Não sei se vocês pensaram nisso, ou contemplaram isso, e eu que não percebi, de repente, nessa apresentação. Não. Isso daí também está documentado, isso, né? O meu curso só tem 20 conceitos. A partir de 20 conceitos já é um formulário grande, né? Se tiver muitos conceitos o curso, o trabalho se torna praticamente inviável. O aluno não vai perder aquele tempo fazendo isso. Existem outras técnicas para se fazer isso, né? Mas como não era o foco do trabalho, né, então a gente utilizou o formulário de avaliação diagnóstica, né? Mas existem outros trabalhos que podem ser baseados, inclusive, em cada conceito. Isso daria para fazer até com esse curso, né? Mas como não era um foco, então a gente preferiu fazer, porque o que foi difícil nesse trabalho é que não existe documentação nenhuma sobre essa linguagem Gandhi, como é que era o comportamento adaptativo. Então o trabalho foi muito grande, desbravando, né, no caso, a programação. E então essas partes, né, elas ficam meio que abertas, mas na minha dissertação está escrito tudo isso, né? Mas eu nem procurei ver outras técnicas, né, que não seja do formulário de avaliação diagnóstica, mas existem outras. O que eu posso só te adiantar é que o Grapple, a ideia dele é quando você instala ele fique como um repositório e armazene todas essas informações. Depois disso, outros sistemas utilizem essas informações e você não precise ficar, né? Mas nem a forma como você capturou. Assim, uma vez que você capturou num nível mais detalhado,
se esse nível mais detalhado não tem como te auxiliar na própria personalização. Por exemplo, são 20 perguntas. Não, entendi agora. Tópicos diferentes ou questões diferentes. Eu armazeno o NAC individual por conceito. Então tem lá a nota do Select, tem todas essas. Né? Aí eu precisaria fazer, né, a personalização baseada em cada conceito. Isso. Eu fiz em alguns, por exemplo, né, que nem no caso do update, eu insiro um outro conceito lá, né, mas eu guardo esse, além de gerar o NAC inicial, que é um número, né, a média ponderada, né, eu poderia estar utilizando lógica fuzzy, inclusive, mas eu guardo todos os NACs individuais para uma possível, né, porque não deu tempo também de fazer tudo. E uma forma de considerar isso também é em níveis, né, porque tem alguns conceitos que são mais detalhados, e aí você poderia estar pensando em níveis de detalhamento, e aí se você não tem essa informação, então sobe o nível, e aí eu posso fazer a personalização de acordo com o nível acima. Poderia ser uma estratégia também a ser isso utilizada. Tudo eu vou ter que desenvolver durante meu doutorado. E a outra questão, outra possibilidade também, ou questão que me chamou a atenção, é a forma de expressar as regras. Eu não sei se você se baseou em alguma literatura, se chegou a comparar outras formas de se basear nessas regras de personalização. Eu confesso que, pedagogicamente falando, eu fiquei muito carente. A minha formação é totalmente técnica, né? Então eu não sabia nem como, né? Mas o que é bom mostrar, o que não é bom mostrar ou é bom esconder. Então, assim, eu estou com as mesmas dúvidas que você quanto a isso, porque eu procurei bastante na literatura e tem pouca coisa, né, para se usar realmente assim, então eu fiquei carente nessa parte, eu vou ter que aprofundar muito mais ainda sobre isso. Ou seja, vários trabalhos que você pode seguir. Exato. Agradecer novamente a sua apresentação, é um tema complicado, controverso, difícil de fazer, né? Então, obrigado novamente. Obrigado agradecer a apresentação. Boa tarde. Meu nome é Valéria, eu sou da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá de São Paulo. Esse trabalho ele foi desenvolvido em cooperação entre os professores Marcelo, que é da Universidade Federal de São Paulo, e o aluno de doutorado Diego Dias, que é lá da Universidade Federal de São Carlos. Bom, esse projeto, na verdade, é um projeto do professor Marcelo Paiva, e ele me solicitou ajuda para a incorporação da lógica fuzzy para permitir uma adaptação aí, do acompanhamento do aluno. Bom, então, o foco do trabalho é o uso de lógica fuzzy no auxílio ao acompanhamento automático de alunos utilizando um ambiente de aprendizagem. A apresentação vai seguir, então, um roteiro de a motivação desse trabalho, né, porque se pensou em utilizar acompanhamento automático de alunos, né, a metodologia do trabalho, falar um pouquinho sobre desenvolvimento, sem entrar em muitos detalhes técnicos, né, alguns testes que foram realizados e os resultados que foram obtidos, e, finalmente, as conclusões desse trabalho até o momento. Bom, quando eu sou professora, né, e quando a gente pega, por exemplo, uma turma de laboratório de programação, né, esse semestre eu e o professor Ismar demos essa disciplina, e a disciplina tinha 40 e poucos alunos em cada turma, né, e você tem lá 1h30 para resolver tudo, né, de todos os 40 e poucos alunos. E você fica quase enlouquecido, porque os alunos chamam o tempo todo por questões de ele errou a formatação, a sintaxe do if, ou uma questão que ele não entendeu o que o exercício pedia, N possibilidades aí de dificuldade do aluno, né? E você quase enlouquece tentando acompanhar tudo isso e tentando verificar o exercício se está correto no final daquele tempo. Bom,
o que se deseja, né, o ideal, seria que a gente, então, conseguisse acompanhar individualmente todos aqueles alunos. Só que isso é meio que não humano, né? A gente não consegue, se a turma é grande, a gente não consegue ter esse feedback aí de todo mundo. Então, geralmente, as salas são grandes. Eu estou pensando no ensino ainda presencial, né? Não estou falando de EAD, mas dependendo da disciplina, por exemplo, se for introdutória, as turmas são relativamente grandes. Se o professor, então, tira as dúvidas na hora da aula, ele ainda tem uma sobrecarga de trabalho para casa, porque ele vai ter que corrigir esses trabalhos e apontar individualmente as falhas dos alunos, né? Então, a busca desses professores, né, enlouquecidos é para facilitar essa execução dessas tarefas, né, que a sobrecarga de trabalho é muito grande. E fornecer, de alguma forma, um mecanismo de difundir informações de maneira individual e coletiva naquele horário da aula, né? Além disso, disponibilizar ambientes para a produção desses exercícios, né, de forma individual e de forma coletiva. E, se possível, né, se adaptar a cada aluno. Como que eu vou fazer com que aquele aluno que tem um ritmo de aprendizado mais demorado também consiga atingir aquele objetivo. Bom, o Marcelo, então, tinha essa questão, esse projeto, e ele estava tentando determinar uma maneira automática de que o aluno, existe algum tipo de alerta para o professor dizendo, olha, dá um foco especial para aquele aluno X, porque parece que ele está tendo dificuldade. Então, ele me falou, olha, como será que a gente conseguiria fazer? Eu falei, vamos tentar usar fuzzy para isso, né? Então, a ideia é que a gente conseguisse extrair, nós como professores, quais seriam variáveis possíveis que a gente olharia para um aluno com mais carinho naquele momento, né? O foco seria aquele aluno. Por quê? Porque o fuzzy trabalha com conceitos vagos. Então, se eu pensasse, o aluno está demorando muito para terminar o exercício. Isso é um conceito vago, né? Se eu pensar, olha, faz tempo que o aluno não digita nada naquele ambiente. Também é um conceito. O que é muito tempo, o que é pouco tempo, né? Isso é um conceito vago. Bom, então, a partir daí, a gente começou a desenvolver esse módulo, né? Então, a proposta é oferecer, então, um acompanhamento automático para esse aluno, baseado em regras fuzzy, para que, não à distância, né, na verdade, a presencial, o professor consiga identificar problemas ali ocorridos com dificuldades de aprendizado naquela disciplina, naquele momento, e consiga dar, em níveis diferentes de atenção, possibilidades do aluno conseguir executar aquele exercício. Por exemplo, dando dicas de um vídeo que o aluno possa assistir, ou de um exercício parecido, etc. Bom, então, as entradas para o sistema, elas se baseiam em dados qualitativos, como, por exemplo, o tempo que o aluno está sem interagir aí com a ferramenta, né? Se for muito alto, o que eu tenho que fazer com ele? Bom, a metodologia utilizada, então, o resto do ambiente estava sendo desenvolvido já, e esse módulo, então, foi um módulo de controle individualizado que foi desenvolvido. Foi utilizada uma metodologia ágil, então, foi 2 semanas de desenvolvimento. Todos os autores que participaram desse projeto, eles são professores, então, ficou um pouco mais fácil a gente extrair essas variáveis fuzzy que a gente precisava. Então, o que a gente vai controlar, né, do aluno? Então, como a gente tinha experiência em sala de aula, ficou um pouquinho mais fácil. A gente não teve que consultar alguém externo. Bom, esse ambiente que foi desenvolvido, que o professor Marcelo estava desenvolvendo, ele é composto por unidades, que ele chama de unidades de aprendizagem, né? Como, por exemplo, um exercício. O que é essa unidade de aprendizagem? É um exercício proposto lá no laboratório, por exemplo.
Então, essa unidade de aprendizagem, ela tem um nome, ela tem uma descrição do que essa atividade deve fazer, um exercício, por exemplo, de algoritmos, né? Então, enunciado do exercício. Ele tem links para próximo exercício, se ele já completou aquele, que são exercícios que são incrementais em nível de dificuldade. Ele tem também um link para o exercício anterior, que tem um nível de dificuldade menor. Ele emite, então, esses alertas, né, para o professor, para o monitor, etc. E ele tem alguns tipos de ajuda. Por exemplo, um texto que ele pode ver sobre um assunto, né, um conteúdo, um vídeo, um áudio, ou professor, ou monitor, né? Bom, que tipo de alerta, então, que a gente pode dar? O aluno, então, fica um determinado tempo sem interagir com a unidade de aprendizagem. Então, isso pode gerar um alerta para o professor e pode gerar um tipo de ajuda para o aluno. Esse tipo de ajuda depende dessas variáveis que a gente vai expor daqui um pouquinho, que eu vou falar sobre isso, mas que pode ser desde aparecer um texto complementar para o aluno até o professor ser alertado de que ele precisa ir na mesa do aluno. Pode ser, por exemplo, um aluno que esteja solicitando, ele mesmo pode solicitar ajuda, e ele já acessou todos os tipos de ajudas que tinha no nível. Então, o professor vai ser chamado para atender esse aluno. Isso é interessante porque, por exemplo, quando eu vou lá na mesa do aluno, às vezes ele precisa de um link para um exercício parecido. Ou ele precisa de um link para verificar a sintaxe. Ou ele precisa entender direito qual é o problema. Então, são níveis diferentes de dificuldades que a ferramenta pode disponibilizar. Aqui, então, está uma tela da ferramenta. Então, em cima você tem o nome do exercício e depois a descrição do que ele tem que fazer, né? E depois a parte onde ele vai, de fato, deixa eu pensar, escrever, né? Aqui é onde ele vai escrever. Aqui ele pode pedir dicas e ele pode solicitar a atenção do professor. Além disso, ele tem o link de próximo e de anterior para os outros exercícios. Okay? Bom, como variáveis de decisão, né, fuzzy, que foram identificados aqui nesse primeiro momento, nós contamos, então, com 4 variáveis, que seria o tempo sem interagir com a ferramenta, a quantidade de caracteres que o usuário já digitou, pedido de ajuda que o aluno já possa ter feito, e a dificuldade do exercício proposto. Essas variáveis, elas são intrínsecas a cada exercício. Obviamente, o nível de dificuldade é do exercício, né? A quantidade de caracteres, ela também tem que ser calculada, porque ela vai significar porcentagem em relação ao total da média que se espera, né? Então, um exercício que, em média, tem 1000 caracteres, então, isso seria uma porcentagem aí para a gente decidir se isso é pouco, médio ou alto, né? E depende da complexidade aí do exercício. Então, essas medidas, elas têm que ser entradas pelo professor quando ele insere um exercício. Isso eu vejo como uma dificuldade. O professor já tem que saber de antemão isso, né? Por outro lado, a variável de saída, ou seja, quando eu tento colocar essas variáveis de entrada num sistema de inferência, a saída é o tipo de ajuda que eu vou dar ao meu aluno. Que pode ser nível 0, ou seja, nenhuma ajuda vai ser dada. Nível 1, eu vou dar áudio e vídeo. Nível 2, eu vou dar um exercício parecido para ele
olhar e conseguir fazer por analogia. Nível 3, se a gente tem um monitor na aula, né, a gente pode ter esse nível. E depois, nível 4, então, é o professor interagindo. Então, isso diminui consideravelmente a quantidade de interações do professor com o aluno, porque você já tentou todos os outros métodos antes disso. Bom, as regras fuzzy são as que a gente coloca no sistema para que ele faça a inferência a isso, né? Então, por exemplo, se a dificuldade do exercício, primeira regra, é difícil e o tempo sem interagir é muito alto, então a ajuda já vai ser nível 4, ou seja, o professor já vai ser chamado, porque é um exercício muito difícil. Por outro lado, se o tempo sem interagir é alto e a quantidade de caracteres é baixa, eu também vou chamar o professor. Se o exercício é fácil, o 3, e o pedido de ajuda é baixo, ou seja, o aluno não pediu nada, então eu dou o primeiro nível para ele, né? Eu vou dar texto, áudio, vídeo para ele primeiro, ver se ele resolve o exercício dele. Okay? E assim sucessivamente. Bom, como testes, né, foram feitos testes iniciais, ainda são poucos, isso daí não foi colocado em ambiente de produção ainda, onde a gente teria uma quantidade bastante elevada de alunos interagindo, mas a gente consegue verificar algumas coisas interessantes. Então, na última coluna, tudo que está com nível 0 significa que o sistema entende que o aluno está fazendo o exercício, está indo bem, né, na sua dificuldade natural, então não merece atenção complementar a isso. Por outro lado, o aluno 3, por exemplo, na terceira linha, a gente vê um tempo sem interagir com o sistema muito alto. O número de caracteres dele, mais ou menos, né, 75. Ele não pediu nenhuma ajuda, é 0. E 6, a classificação é um exercício de grau intermediário. Então, foi dada o primeiro nível de ajuda para ele, que seriam textos e vídeos. Por outro lado, se a gente pegar o aluno 9, que tem um tempo de falta de interação muito grande e uma quantidade de caracteres muito pequenas inseridas, então o nível dele já vai para 2. Ou seja, você adapta, conforme a característica do aluno, um tipo de ajuda. Se a gente pegar aqui agora o mesmo aluno 3, que teve um nível 1, né, primeiro nível no outro caso, um outro exercício para ele, onde ele teve uma quantidade muito grande de tempo sem interagir com a ferramenta e uma quantidade de caracteres muito baixa ainda inserida, não pediu ajuda, mas o exercício é considerado difícil, então eu já tenho uma interação direta com o professor. Então a gente percebe aí uma alteração do perfil do aluno, né, conforme o exercício e conforme as características daquele momento. Bom, os resultados parciais, eu digo, porque a quantidade de alunos ainda é muito pouco para a gente analisar, eu digo que com isso o resultado foi satisfatório, né, então os casos mais críticos foram tratados de maneira satisfatória, mas ainda a gente precisa de outros testes, né? As variáveis utilizadas para a função de pertinência pareciam adequadas à situação, né? E o que requeria, então, níveis diferentes aí de ajuda. Bom, a tarefa de descobrir as dificuldades dos alunos não é trivial, obviamente, né? O sistema pode se enganar, assim como a gente se enganaria,
né? Às vezes a gente acha que o problema do aluno é muito simples e, na verdade, ele não entendeu nada desde o começo do semestre, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele cola do lado, né, o monitor do lado. Daí, quando ele vai tirar as dúvidas, ele tira a dúvida do lado, do amigo. Professor, eu não estou entendendo aqui, mas era do amigo, não era dele. Então, é realmente complicado, e isso daí não é nada 1 ou 0, né? Bom, uma possibilidade que eu vejo de trabalho futuro, nesse caso, é você verificar qual seria a melhoria de você colocar redes neurais ao invés de fuzzy, por exemplo, e verificar se o ganho ou o acerto seria maior, né? Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Obrigada, meu contato está aqui. Antes de eu passar para as perguntas, só um aviso. Não sei se tem alguém querendo sair agora para o aeroporto. Tem uma van saindo às 16 horas, que vai direto para o aeroporto. Um ônibus que vai sair às 18 horas, vai passar nos hotéis e no aeroporto também. Obrigado pela apresentação e o trabalho. Dúvidas? Olá, obrigado pela apresentação, muito bom, muito claro o assunto. Primeiro, eu fiquei curioso quando você falou da EAD, que o trabalho agora não está focado na EAD, mas eu sou aluno formado na EAD, eu gostaria de saber como seria nesse cenário, né? A gente tem a figura do tutor online, que é uma pessoa que dá esse feedback, né? E como é que seria essa relação do teu projeto com o tutor, com o aluno? Eu acho que do jeito que o Marcelo esquematizou esse projeto, né, não é meu, é dele, né? Eu estou dando uma ajuda aí na adaptação. Teria que ser síncrono, né? Porque o aluno está resolvendo o exercício e, naquele momento, seria o mais indicado para que ele tirasse a dúvida, porque senão ele vai... Como acontece, né, em programação, que o aluno tenta tudo, né? Ele faz, desfaz, mas o que você fez desse jeito? É porque não deu certo do outro, né? Então, se você tem esse time aí de uma atividade assíncrona, você pode ter uma perda de conhecimento do aluno e não ganho, né? Porque ele já não sabe mais o que ele faz. Então, seria um reforço para o tutor presencial? Aliás, para o tutor online, que estaria lá? Eu acho que seria uma ajuda para desafogar o trabalho? Eu acho que sim, mas assim, você pode até depois, eu posso consultar o Marcelo sobre o que ele pensaria sobre isso, mas eu imagino que teria que ser online. Certo. Outra questão é, se você colocou isso dentro de um agente, ou foi só o sistema rodando a lógica fuzzy? Foi só o sistema rodando a lógica. Valéria, parabéns, obrigado pela apresentação. Tem outras abordagens, né? Você falou ali rede neural para testar. Não ficou claro para mim porque a decisão inicial foi lógica fuzzy e não, por exemplo, a rede neural que você disse que poderia utilizar. Foram questões de decisões de projeto, né? Porque eu tinha um trabalho que eu apresentei ontem aqui, que a gente tinha usado já fuzzy, e eu não tinha trabalhado com redes ainda. Na verdade, esse projeto vai ser... A próxima fase dele seria usar redes neurais. Na verdade, não é ficar em fuzzy, não é isso. A primeira abordagem foi construção com fuzzy, e não com redes neurais. Se fosse com redes neurais, a gente poderia verificar se fuzzy seria melhor, né? Foi só decisão de projeto de qual seria a primeira abordagem. Não sei se tem revisão sistemática, mas eu acho que caberia muito bem uma revisão sistemática para levantar essas técnicas, essas abordagens. Sim. E, principalmente, uma falha que tem muito grande nas revisões é que não foca em trabalhos que tenha experimentação. E uma revisão que consiga levantar o real ganho de cada técnica, cada abordagem. É o que eu sugiro, fazer uma revisão sistemática, seria interessante. Tá bom. Passarei para ele.
Olá, professora. Só uma curiosidade, como foi estimado as funções de pertinência, os valores os graus, os intervalos? Ali, né? Isso. Aqui. É isso, né? Por que 60, por exemplo? A gente definiu, dependendo do grau do exercício, por exemplo, esse tempo de se interagir, 1 minuto seria, até 1 minuto. Não, o aluno está lá... eu falo os valores ali, pequenos, isso, 0 a 60. De 0 a 60, né? Por que segundos. 60? 60 segundos, 1 minuto. De onde veio 60, a minha pergunta? Então, como a gente é professor, a gente pensou que um aluno que não interagiu 1 minuto, mais ou menos, com a aplicação, eu não posso dizer que ele está sem fazer nada. Foram dados intrínsecos da função, né, as 3 pessoas que desenvolveram são professores. Então, foi um feeling que a gente tem sobre isso. Por exemplo, dificuldade do exercício, a gente, como professor, já sabe quais exercícios que o aluno resolve mais facilmente, um nível médio e um nível difícil. Aí, se eu der esse exercício de cara, o aluno só vai fazer ele a aula inteira. Né? Então, são feelings que a gente já, como professores de programação, já adquiriram, né, da prática. Entendi. Muito obrigado. Só uma curiosidade, o método do cálculo da resposta do controlador fuzzy utilizou centro de massa, utilizou... Foi função trapezoidal. Mas a média, você fala... Para calcular o valor final. Então, eu não lembro isso. Eu posso perguntar para o Diego, que foi ele que implementou, como ele fez. Tá, ok. Tá bom? Mais perguntas? Bom, eu tenho uma curiosidade em relação novamente à implementação, né, a forma escolhida para implementar. Porque as heurísticas estão aí, vocês que definiram as heurísticas por experiência em sala de aula, né? Por outro lado, as regras que vocês implementaram eram muito ser isso, então aquilo, coisas que dariam para ser, pelo menos à primeira vista, me pareciam ser fáceis de implementar em um banco de dados relacional normal, com procedimentos armazenados, com triggers. E aí a dúvida é por que não essa solução que eu estou falando e por que lógica fuzzy? Será que o uso de lógica fuzzy ele não traz uma complexidade de implementação, uma complexidade para a solução que de repente não é necessária? O interessante de fuzzy é porque, como são conceitos vagos, muitas vezes esses limites são quebrados. Né? Então, se eu falo assim, por exemplo... 150 segundos, 170 segundos. Eu considero o quê? Isso, se eu não uso fuzzy, ele é muito rígido. Em dizer, olha, 151 segundos já o tempo é horrível, 150 é bom. Né? Porque você não tem esse conceito vago aí que você... Dependendo das outras variáveis, você tende a uma resposta ou outra. Então, essa rigidez do 0,1, isso não é tratado aqui. Né? Você é um pouco mais flexível na sua resposta. Só porque me pareceu, pelas regrinhas que vocês colocaram, que seriam baseadas em cima dessas heurísticas que já estão com os valores definidos, e não com valores que poderiam ser... moldados ou adquiridos de uma maneira experimental, de acordo com os dados. Mas ele infere algumas, por exemplo, se eu usei só 2 variáveis, pode ser que ele faça inferências sobre as outras, né? Porque tem regras que se sobrepõem, né? E daí ele tira uma média sobre isso. Tá bom. Okay? Obrigado novamente, Valéria.